Então vamos lá recriar aqui o racional dessa análise técnica contextualizando esse preço em RNDR. Então vamos lá, vamos juntos aqui em RNDR. Então vejamos, RNDR vinha aqui na sua tendência macro desde o seu lançamento na Binance direto em direção ao fundo do poço. No entanto, chegamos aqui agora numa região onde o preço estacionou aqui, e aqui agora no candle do mês atual tivemos aí mais volume de compra do que nos meses anteriores, que o volume vinha decaindo. Então esse aumento de volume aqui nesse candle mensal aqui, justamente nesse movimento, pode ser que demonstre para nós, pode ser que dê um alerta para nós de que aqui dentro, como tivemos um aumento no fluxo de volume sem que nada em especial estivesse acontecendo, pode ser que aqui dentro a força compradora esteja construindo estruturas para inverter a tendência e, quem sabe, chegar a contagiar o gráfico mensal para que tenhamos um fundo aqui nesse momento. E claro, tendo um fundo no gráfico mensal com a anatomia desse jeito, tenderemos aí a ter um longo caminho de correção para cima, o que eventualmente poderia colocar muito dinheiro no bolso da gente aqui, algo aí em torno de mais de 200%, mas não estávamos pretendendo isso tudo, estávamos só pretendendo pegar o início da possível construção desse movimento aqui em RNDR. Então vamos aí partir para o gráfico semanal, tendo em vista esse cenário. Então aqui no gráfico semanal já bem mais detalhado daquilo que nós vimos no gráfico mensal, mas lembre-se sempre, o gráfico mensal já precisa te dar um cenário macro aí do mercado. Então veja, RNDR aqui muito parecido com o Bitcoin, no entanto aqui parece uma inversão de tendência aqui no gráfico semanal, mas se estivermos analisando a paridade com o Bitcoin, iremos ver aqui a mesma estrutura acontecendo. Então aqui nesse momento, onde temos um aumento no volume, foi onde o preço tentou aí avançar por entre as EMAs, então força vendedora vindo, sendo carregado pelas EMAs e força compradora posicionada aqui. Então veja que após o rompimento desse aqui, que foi uma referência menor para os touros, tivemos um rompimento sem continuação e o preço aqui tentando brigar novamente pelo avanço nas EMAs. Então aqui pode ser que esse fundo rompido sem continuação pode ser uma região que pode vir a ser usada como base dos touros. Então, touros eventualmente trazendo suas bases mais para cima para dar força suficiente para a gente tentar aí invadir essa região de EMAs aqui nesse movimento. E era isso que visávamos aqui com a nossa posição. E foi isso que, de fato, aí o mercado está tentando construir. Então, aqui entrando para o gráfico diário, a gente fica aqui mais evidente que a cada rompimento, os rompimentos vêm vindo acontecendo sem continuação, e essa base deixada vem sendo usada aí como referência pela força compradora. Veja que aqui nesse movimento, a força compradora inverteu a tendência e tentou avançar nas EMAs, mas veja que com alto volume significa que ao avançarmos pelas EMAs, enfrentamos já um paredão de venda aqui nesse movimento. E aí até isso explica essa forte patada de volta da força vendedora, porque aqui foi claramente um sprint comprador. Então touros despejaram sua força aqui para tentar invadir as EMAs, mas logo depois dessa patada a força compradora recuou, porque esse movimento não agregou nenhum otimismo para a força compradora que intentava avançar por dentro daquelas EMAs lá do gráfico semanal. E aqui agora, após o rompimento desse movimento, mais uma nova tentativa dos touros em inverter a tendência aqui no gráfico diário para a gente tentar mais uma vez avançar por essas EMAs. Então, aqui esse movimento é muito típico, porque aqui buscamos um topo e aqui no retorno poderíamos vir estar buscando por um fundo ascendente para tentar inverter essa tendência. Então, foi isso que nós vimos aqui e isso super estava valendo a pena de montarmos a nossa posição, porque o stop estava muito claramente próximo do nosso ponto de entrada e as perspectivas de invadirmos as EMAs era, de fato, aí, um cenário de alta probabilidade. Então, vamos avançar aqui no 4 horas para você ver maiores detalhes aqui dessa anatomia. Então veja aqui o gráfico de 4 horas inverteu para cima e aqui num possível retorno, uma tentativa de formarmos um fundo ascendente aqui no gráfico diário contra o fundo aqui embaixo. E aqui agora já tentamos explodir lá para ir buscar o possível rompimento desse topo aqui. Então foi isso que nós enxergamos aqui nesse gráfico. Então aqui numa hora você já vê o respiro, a tentativa de esse movimento respirar para podermos
aí tentar continuar com esse movimento para cima. Então, nesse momento, encontramos uma relação com risco-retorno favorável. Montamos a nossa posição com o stop bem apertado aí para nos mantermos seguros nessa posição. Então, foi mais ou menos aqui nessa região de EMAs aí que nós entramos nesse trade e deixamos o preço correr, apertamos o nosso stop para próximo das nossas bases, e quando esse preço aí regressou para uma região de risco, nós achamos melhor por abandonarmos essa posição. Então vamos aí avançar aqui na velocidade. Então vejamos, quando esse preço avançou para a nossa zona de dúvida, aqui exatamente nesse momento saímos no nosso stop, mas logo na sequência aí o preço andou conforme era o mais provável de acontecer. Então veja como a análise técnica nos dá a visão clara do comportamento do mercado. E mesmo nesses movimentos, nós ficamos felizes em sair dessa operação, porque qualquer coisa abaixo dessa região já era uma posição de dúvida, onde eventualmente todo esse cenário aqui estaria invalidado. Então, dentro dessas posições onde o risco passa a ser muito grande, onde a dúvida impera, esses movimentos nós não queremos estar. Então, foi super prudente termos saído aqui no nosso stop. Nosso stop não foi posicionado errado, nosso stop foi posicionado aqui de uma forma cirúrgica nessa posição, mas logo na sequência você vê que a análise técnica estava totalmente válida, o mercado estava totalmente nos entregando a informação que exatamente nós lemos. Então, está tudo bem aí, e esse tipo de operação você consegue ter a clara visão de como a análise técnica sempre vai entregar a seu favor. E é por isso que nós temos uma assertividade tão grande nos trades que nós fazemos, porque nada vem da nossa cabeça, nada vem da nossa vontade. O mercado diz, nós entendemos e fazemos simplesmente isso. E isso põe dinheiro no nosso bolso dessa forma, tão segura. Então agora que você aprendeu nesse vídeo comigo, você tem duas opções. A primeira é aprender mais ainda assistindo outros vídeos aqui no canal. Vai aparecer 2 vídeos aqui para você, então é só apertar em um ou em outro que você vai aprender mais e mais do mesmo jeito. E a sua segunda opção é conhecer as notificações lucrativas. Lá você vai ter a oportunidade de operar comigo diariamente em tempo real e aprender em tempo real a cada operação que você faz junto comigo. Então, eu opero aqui, você opera aí e a gente aprende junto em tempo real. Então, aqui embaixo na descrição desse vídeo você vai encontrar o link para conhecer as notificações lucrativas. Então, se eu fosse você, eu não deixava de apertar nesse link por nada. E é claro, deixe o seu gostei, se inscreve no canal. Um forte abraço, até o próximo vídeo. Valeu!